Oi, gente, tudo bom? Passando aqui para contar para vocês um pouquinho sobre a experiência do Covid, na verdade da Covid, né? Que você sabe que é a Covid, que é a doença, o coronavírus. Enfim, comentários aleatórios gramaticais à parte. Queria comentar um pouquinho da experiência da Covid com a Abigail, porque ela fez 7 meses agora e ela já teve 2 vezes Covid na vida. Uma vez ela tinha menos de um mês de vida, recém-nascida ainda, e outra vez agora com 6 meses. E como eu sei que essa é uma preocupação de muitas mães, muitos pais, é claro, eu também fiquei preocupada quando ela teve da primeira vez. E aí, bebê com Covid, o que faz? O que acontece? Quais são as preocupações? Quais são os sintomas? Quais são as complicações que podem acontecer? Então eu resolvi gravar esse vídeo para contar um pouquinho da experiência e quem sabe ajudar alguém por aí. Se você, o seu bebê teve Covid até 1 ano, até 2 anos de idade, conta aí nos comentários como que foi a doença em si, depois o pós. Quem sabe pode ajudar muitos pais que cheguem aqui nesse vídeo pesquisando sobre o assunto. Então, como eu falei, a Abigail teve Covid a primeira vez, ela tinha menos de um mês de idade, ela tinha uns 20 dias mais ou menos. Curiosamente, foi o período que a gente mais estava isolado, desde o início da pandemia, aqueles 15 primeiros dias da pandemia, lá em março de 2020, que todo mundo fechou, todo mundo ficou em casa, ninguém sabia de nada, foi o nosso ápice do isolamento. E depois disso foi só no puerpério da Abigail, porque a gente estava em casa, bebezinho, marido de férias. A única que saía de casa era a Ana Júlia para ir para casa da avó. E na casa da avó não fazia nada também, ninguém saía para passear, para fazer nada. E então a gente estava super isolado. Aconteceu que a Ana Júlia veio para casa e começou a ter alguns sintomas gripais. E um dia ela acordou muito mal, com muita dor de garganta e dor de barriga. E ela pediu para ir ao médico. E ela depois, um pouquinho tempo depois, ela teve uma febre que passou de 38,5. Eu acho que mais ou menos isso. Mas o simples fato de como ela estava, o estado geral dela, e esse pedido dela para ir ao médico, que era muito raro, né? A gente já levou, ela fez o teste e testou positivo para Covid. Só que ela já tinha voltado da casa da avó fazia acho que uns 4, 5 dias. Já tinha passado esses 4, 5 dias em cima da irmã, em cima de mim, em cima do pai. Então, assim, todo mundo já tinha sido exposto, né? Com esse vírus, já que ela testou positivo, porque todo mundo estava em contato o tempo todo. E, gente, mãe não isola de criança, né? Não tem como essa coisa de a mãe ficar isolada do filho, não existe isso. Então, passaram 2 dias, ela ficou bem mal no primeiro dia, no segundo dia ela já começou a melhorar. No terceiro dia dela, que seria então o meu primeiro dia, eu fiquei bem mal, assim, dor no corpo geral, e dor de cabeça bem forte. Mas foi um dia que eu fiquei assim, acabada na cama. No dia seguinte eu já tava um pouquinho melhor, com um pouco de dor de cabeça somente. 2 dias depois, a Manuela, minha filha mais velha, ficou muito parecida comigo, dor no corpo, dor de cabeça. E passaram 2 dias depois da Manuela, a Abigail começou a ficar com o nariz escorrendo, o nariz meio entupido e meio escorrendo ao mesmo tempo, e começou a ficar meio chorosinha. Logo eu já imaginei que fosse também. A gente não fez o teste. Por quê? Porque pra que judiar de um bebê de 20 dias fazendo o teste de Covid, né, gente? Então eu só levei ela até o pronto atendimento para ter certeza de que não teria que fazer nada mais e para também que o pulmão dela fosse auscultado. E tava tudo bem, o pulmão tava nota 10. E a médica falou, olha, ela tá tranquila, ela não teve febre acima de 30, na verdade não passou de 38 graus a temperatura dela, então ela não teve febre mesmo, ela ficou naquele estado febril somente, que é inferior a 38,3, que é o considerado febre mesmo preocupante, né? E a pediatra falou o seguinte, então você só observa, se ela tiver qualquer reação maior, você leva no pronto atendimento do hospital. Eu tinha levado ela no pronto atendimento de uma clínica, que daí não teria, por exemplo, exame de raio-x se precisasse fazer. Então ela falou, se ela tiver alguma complicação, parecer que piorar a respiração dela mostrou, né, que a gente tem um jeito de você ver se a criança tá com esforço respiratório, que chama, você começa a ver a costela do bebê quando ele respira, tem uma quantidade, que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas você pode pesquisar, de quantas respirações por minuto a criança, por segundo, por minuto a criança apresenta, que são sinais de esforço respiratório. Então, se ela tivesse esses sinais, eu deveria retornar, ou mesmo se tivesse febre, né, eu deveria retornar, então, ao hospital da emergência para fazer algum exame. Ela não teve. A única coisa que eu fiz foi dar paracetamol para ela, com um intervalo de tempo, assim, por alguns dias. Eu não vou lembrar quantas doses eu dei, mas eu dei, porque eu pensei assim, gente, eu tava com tanta dor no meu corpo, que se essa criança estiver com 1/10 da dor que eu tinha, ela vai estar sofrendo de dor. Então eu resolvi dar o paracetamol para que ela conseguisse pelo menos relaxar um pouco. Eu acho que eu dei só na hora de dormir, se eu não me engano. Para tentar acalmá-la realmente, já que também ela já dormia sozinha no berço, então pelo menos ela poderia ficar um pouquinho mais confortada aí dessa dor
com o medicamento. Ela passou bem, eu acho que foram assim uns 4, 5 dias dessa questão do nariz, sabe? Então eu tinha que lavar bastante com sorinho, aspirar o nariz dela com bastante frequência, para realmente tirar esse catarro todo que estava ali incomodando ela e prejudicando a alimentação, prejudicando o sono mesmo, porque a criança deita, então começa a escorrer, não consegue respirar direito. Então foram uns 4, 5 dias aí, quando ela tinha 20 dias. Curiosamente, essa foi aquela variante Omicron, tenho quase certeza, porque é uma variante muito mais contagiosa, a gente estava percebendo. Foi bem na época que teve esse pico, essa onda da variante Omicron lá no Brasil. Omicron ou Delta? Gente, eu não me lembro mais. Desculpa aí. Foi em janeiro de 2022, que foi aquela variante bem contagiosa, que aparecia assim com uns 4, 5 dias depois da exposição e depois uns 4, 5 dias do primeiro sintoma. Caso você já tivesse sem sintomas, você já poderia sair usando máscara e tal, e você tinha um isolamento menor do que os anteriores, e os sintomas eram mais leves, eram mais parecidos com gripe mesmo. Como eu tava falando, foi curioso, porque o meu marido, que tomou vacina da Janssen, ele não pegou nada, nada, nada. As minhas filhas não eram vacinadas na ocasião, eu tinha tomado as 2 doses da Pfizer e a Abigail, obviamente, também não era vacinada, né? Então, curioso. Por que eu digo que curioso? Porque agora, 6 meses depois, que teve novamente o Covid aqui, a visita da Covid aqui em casa, a Abigail pegou com 6 meses e foi muito mais sintomático para ela, foi muito mais forte a doença, eu já falo os sintomas dela. O meu marido pegou e ele ficou muito mal, foi muito, muito forte. E as minhas filhas e eu, a gente teve tipo assim não sei nem o que te dizer, eu tive tipo dor de cabeça, nariz escorrendo, foi o início de um resfriado. A Ana Júlia também teve tipo mais ou menos isso. A Manuela ficou mal tipo, por umas 2 horas com dor de cabeça, depois passou. Então assim, não sei se foi uma soma da nossa imunidade que a gente já teve quando nós tivemos a Covid lá em janeiro, que nos ajudou, ou se era uma outra variante ainda que a Pfizer protegia, que a nossa imunidade anterior protegia, mas que a Janssen não protegia. Não sei, a gente não sabe de nada quando é essa doença, né? Ou também, às vezes, né, o cansaço, a imunidade tá baixa, o estresse, sei lá. Enfim, nessa vez agora, o que aconteceu? O meu marido começou a ficar mal, assim, um mal-estar generalizado, e a Abigail, em seguida, começou a ficar meio quentinha, eu senti ela quente, assim, né? Quando eu fui ver, meu marido estava deitado descansando, ele já estava com uma febre bem alta. Ele chegou a 39,9. Eu dei paracetamol e a Abigail também passou dos 38,5. Eu dei paracetamol também. Isso porque era o início da noite. A gente mora na Pensilvânia, a gente estava em Orlando, na casa de uns amigos, início da noite. Eu não queria sair com eles de noite para ir pro Urgent Care, né? Mas eu conto essa experiência do Urgent Care, do hospital, aqui nesse vídeo aqui em cima, tá? Então, tiveram os dois começaram a ter essa febre alta, mesmo com o paracetamol, a febre não estava baixando. Passaram mais ou menos umas 4 horas que eu dei a medicação para os dois, o meu marido acordou vomitando, e com febre 39,9 ainda, e a Abigail estava com febre 39 também. Então, os dois já tinham tomado paracetamol e estavam com febre bem alta. Então, eu levei os dois no Urgent Care, como eu conto naquele vídeo, fizeram um teste e os dois testaram positivo para Covid. O meu marido, ele ficou bem mal, mas a Abigail, então, com 6 meses, o que ela teve? Ela teve essa febre, ela teve um pouquinho de nariz escorrendo, nariz entupido, que eu fiquei passando o sorinho e sugando, né? Aquele tradicional lavagem nasal de quando a criança tem resfriado, quando tem gripe, quando tem qualquer infecção, né, das vias respiratórias, a gente tem que fazer isso. Lavagem nasal, aspiração. A criança não sabe assoar o nariz, né? Então, dá-lhe sorinho no nariz o tempo todo. Então, o pediatra do Urgent Care, ele me autorizou a dar o paracetamol. Se eu sentisse ela um pouquinho quente, eu já podia dar o paracetamol. Então, como eu sabia, né, porque eu já ouvi muitos relatos também de gente que fala que se sente febril, mas a temperatura no termômetro não mostra febre, eu achei isso muito curioso, várias pessoas já relataram isso, eu achei melhor dar, então, paracetamol no intervalo de tempo aí apropriado, sentindo também a percepção da pele dela, a temperatura da pele dela, para que ela evitasse, então, essa sensação ruim, esse mal-estar no corpo. E logo, então, ela ficou bem de boa, ela não ficou muito chorosa, ela não teve mais febre, porque também eu tava monitorando aí com o paracetamol. Foi, acho que, um dia que eu fiquei dando paracetamol de tempos em tempos. 1 ou 2 dias no máximo. Eu acho que eu tava dando, podia dar de 6 em 6, mas eu tava dando de 8 em 8.
e eu podia alternar com o ibuprofeno, mas eu não alternei. Eu mantive só o Tilenol porque realmente não precisou, né? A temperatura dela não estava se mantendo alta mesmo com o paracetamol, que é o caso de você alternar a medicação. Nesse caso não estava. Então eu mantive só o paracetamol e ela, um dia, 2 dias já melhorou o estado geral dela. O nariz ainda ficou um pouquinho escorrendinho. Ela não ficou mal-humorada, não ficou chorosa, ficou bem tranquila. A única coisa é que ela não queria comer muito, sabe? Não estava muito afim de comer. Então, no final das contas, foi assim que foi a Covid da Abigail com 6 meses. Foi um pouquinho mais forte do que quando ela foi recém-nascida, mas ao mesmo tempo foi mais tranquilo pelo fato de ela já estar um pouquinho mais velha, né? Quando ela teve recém-nascida, eu fiquei bem preocupada, eu não sabia quais que eram os sintomas, quais foram as possíveis complicações, o que podia acontecer na pós-Covid também, né? Então foi um pouquinho mais tenso aí, principalmente pela falta de conhecimento de informação. Agora com 6 meses eu achei os sintomas mais fortes, porém também ela já tá mais velha, mais forte, então foi um pouquinho mais tranquilo para todos nós. E foi isso, gente. 6 meses de vida, 2 vezes Covid, mas tá aí, firme, forte, saudável. Agora, que a gente tá um mês depois, ela teve uma infecção por adenovírus, né? E ela ficou com diarreia, ficou com vômito. E quando eu levei no urgente, que era o primeiro dia, a médica falou que poderia ser um pós-Covid, ainda que o corpo ainda tava com algumas complicações pós-Covid. Mas logo a gente viu que não era uma infecção por adenovírus, que também é super comum em criança, né? É bem comum se manifestar em infecção respiratória, no caso da Abigail, foi na infecção aí gastrointestinal, mas também já tá melhorando, graças a Deus, já tá comendo super bem. Mas basicamente foi isso, gente. Então, foi assustador imaginar que a recém-nascida pudesse ter Covid? Foi, mas passou e tá todo mundo bem. Deu tudo certo no final. Graças a Deus. A questão é que a gente também não pode se desesperar, sabe? Uma coisa que eu penso, a criança está doente, ela precisa de pais que ofereçam segurança para ela. O que ela não precisa agora é de um pai desesperado, uma mãe desesperada que vai pilhar mais a criança, entende? Vai pilhar mais o ambiente da casa, vai deixar mais estressante aquele ambiente. Então a gente tem que procurar ajuda médica, é claro, a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance para cuidar dos nossos filhos, mas, gente, manter a calma, respira fundo, que a gente está fazendo o nosso melhor. Combinado? Aqui também tem muita oração, graças a Deus, e a gente pode confiar nele, contar com a ajuda dele. Isso tudo nos ajuda a manter a nossa casa em paz, mais tranquila mesmo em meio a esses tempos difíceis aí que nós passamos. Então é isso, se você está passando por isso agora, tá com um bebezinho aí com Covid, a minha oração é que isso passe logo, que vocês fiquem bem, que todo mundo fique bem, que você possa passar por esse tempo com paz no coração, que você encontre a ajuda necessária, ajuda médica necessária e que tudo passe o mais rápido possível. E é isso aí. Um beijo e até mais.